Já pararam para pensar? Se fosse possível dominar uma das estruturas mais importantes do inglês, como isso mudaria a forma de se comunicar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas sentenças condicionais e transformar qualquer insegurança em total confiança. Essa palavrinha tão pequena, if, abre um mundo de possibilidades, né? Com ela, dá para expressar certezas, planejar o futuro e até imaginar realidades totalmente diferentes. A ideia é que, no final desta nossa análise, essa pergunta aqui no slide não seja mais uma dúvida, mas sim uma ferramenta poderosa. Então, vamos começar do começo, pela base de tudo. O que exatamente é uma sentença condicional? No fundo, gente, é tudo sobre causa e efeito. É isso. As condicionais basicamente conectam uma ação a um resultado. É uma estrutura de causa e efeito pura e simples. Sabe aquela brincadeira de dominó? Se uma peça cai, a próxima vai cair também. É a mesma lógica. Se uma condição acontece, uma consequência vem logo atrás. Simples assim. Ok, agora vamos entrar nas condicionais que lidam com o mundo real, sabe? Coisas concretas, fatos, certezas e aquelas situações que são muito prováveis de acontecer. A primeira delas é a Zero Conditional. Pensem nela como a condicional da certeza absoluta. Ela é usada para fatos, regras, verdades universais, é quase como uma lei da física. Se a condição acontece, o resultado é inevitável. Não tem para onde correr. E olha só que interessante. A estrutura gramatical reflete essa certeza toda. É o presente simples na condição e o presente simples no resultado. Uma verdade ligada diretamente à outra, sem rodeios. Vendo os exemplos, o padrão fica bem claro. If you don't water the plants, they die. Ou seja, se as plantas não são regadas, elas morrem. Isso é um fato biológico. If you eat too much, you gain weight. Se alguém come demais, ganha peso. Outro fato. E claro, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Se a água é aquecida a 100 graus Celsius, ela ferve. É ciência pura, uma verdade universal. A condição sempre leva ao mesmo resultado. Muito bem, vamos avançar um pouquinho para First Conditional. Aqui, a gente sai daquelas certezas absolutas e entra no campo das possibilidades futuras. Ela serve para falar de algo que tem uma chance altíssima de acontecer se a condição for cumprida. A estrutura, claro, muda um pouquinho para refletir essa ideia de futuro. A condição continua no presente simples, mas o resultado dá um pulo lá para o futuro, geralmente usando will ou outros verbos modais como can ou might. O legal da First Conditional é a flexibilidade dela. Por exemplo, if she calls me, I will answer. Se ela me ligar, eu atenderei. É uma intenção bem clara. If it rains tomorrow, we will stay home. Se chover amanhã, ficaremos em casa. É um plano provável. Agora percebam a nuance com os outros modais. If I go to London, I can go to the British Museum. Se eu for para Londres, eu posso ir ao Museu Britânico. Isso indica uma capacidade, uma oportunidade. Já com might, em If I go to NYC, I might visit Central Park, aí a possibilidade fica um pouquinho mais incerta, um talvez. Agora a coisa começa a ficar bem interessante. A gente vai deixar um pouco de lado o mundo da realidade e entrar de vez no campo da imaginação, das hipóteses, dos cenários que não são reais. Vamos para as próximas duas condicionais. A Second Conditional é a nossa porta de entrada para o mundo do EC. Ela é usada para situações hipotéticas sobre o presente ou o futuro, ou seja, coisas que são bem improváveis de acontecer ou, em alguns casos, simplesmente impossíveis. O ponto-chave aqui, gente, está na estrutura. Reparem que a parte com if usa o passado simples, mesmo que a gente esteja falando de uma hipótese sobre o agora ou o futuro, e o resultado usa o would. Essa mudança para o passado é tipo um código que o inglês usa para dizer, atenção, isso aqui não é real, é só imaginação, ok? Os exemplos mostram isso perfeitamente. If I were you, I would take the job. Se eu estivesse no lugar da pessoa, eu aceitaria o emprego, mas eu não estou, então é uma situação irreal. If I were rich, I would travel the world. Se eu fosse rico, viajaria pelo mundo. Uma hipótese sobre o meu presente. E if you happen to be in town, we would go out for dinner. Se por acaso alguém estivesse na cidade, a gente sairia para jantar. É uma situação totalmente imaginária. Agora vamos para a Third Conditional. Essa aqui é a condicional dos arrependimentos, sabe? Das realidades alternativas. A gente usa para imaginar um passado diferente do que realmente aconteceu e, claro, um resultado diferente que nunca existiu. A estrutura aqui pode parecer um pouco mais complexa à primeira vista, mas ela é super lógica.
A condição usa o past perfect, que é o had mais o verbo no particípio, como studied ou gone, para deixar bem claro que estamos falando de algo num passado que já tinha acontecido. E o resultado, por sua vez, usa would have mais o particípio. Esse exemplo é um clássico. If you had studied harder, you would have passed the exam. Ou seja, se a pessoa tivesse estudado mais, ela teria passado na prova. Qual foi a realidade? Ela não estudou o suficiente e, por causa disso, não passou. O que a frase faz é exatamente isso: imaginar um passado diferente para criar um resultado alternativo que não aconteceu. Então, para resumir, a second conditional imagina um presente ou um futuro diferente. Já a third conditional imagina um passado diferente. If I were rich é uma hipótese para agora, em oposição a if you had studied, que é uma hipótese sobre algo que já passou. Essa é a grande diferença. Ok, com essa base bem dominada, que tal a gente ir para o próximo nível? Agora vamos ver como deixar o inglês mais sofisticado e também como decifrar a fala rápida do dia a dia. Em situações mais formais, tipo na escrita acadêmica ou em discursos, é bem comum omitir o if e inverter a ordem das palavras. Olha só, if I were vira were I. If you had arrived se torna had you arrived. E na first conditional, if you should need se transforma em should you need. O significado é exatamente o mesmo, só que soa muito, mas muito mais elegante. Outro truque bem legal para adicionar mais nuance é usar a expressão happen to. Isso coloca uma camada de casualidade, de coincidência na frase. Dizer if you had happened to be there sugere que a presença da pessoa no lugar teria sido por puro acaso, não algo que foi planejado. É um detalhe sutil, mas que enriquece muito a comunicação. Na fala do dia a dia, aquela bem rápida e informal, especialmente no inglês americano, é muito comum ouvir umas contrações duplas, tipo should have. Pode parecer super confuso no começo, mas é só she, would have, tudo junto e compactado. Entender isso ajuda demais a compreender a fala dos nativos. Ufa, foi bastante informação, né? Eu sei. Então, para fechar, vamos consolidar tudo com um resumo bem rápido, para servir de referência. E essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara e direta. 0 para fatos. Primeira, para futuros prováveis. Segunda, para hipóteses no presente. E terceira, para hipóteses lá no passado. É um excelente guia de consulta rápida para dominar de vez as condicionais. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que essas estruturas todas estão mais claras, como elas podem abrir novas portas na comunicação em inglês? Como elas podem tornar o jeito de se expressar mais preciso, mais rico, mais completo? Fica aí a pergunta para se pensar.